Foi o único presidente a ser eleito e sair da presidência no mesmo ano em que foi eleito, 1891. Foi o primeiro presidente a ter pessoas apoiando ele como persona, fundando a ideologia do florianismo. Foi o primeiro presidente apoiado como sucessor do presidente atual, que foi o Floriano Peixoto. Foi o primeiro governador que renunciou para se candidatar à presidência, renunciando ao governo de São Paulo. Foi o único presidente a ganhar 2 eleições para presidente sem adversário, no caso a de 1902 e a de 1918. Foi o primeiro presidente a morrer antes de um presidente que o antecedeu, no caso o Campos Salles e o Rodrigues Alves. Foi o único presidente que concorreu a uma eleição presidencial após ser presidente e perdeu, no caso a de 1922. Foi o único presidente a ficar viúvo durante o mandato. Foi o presidente que todos os presidentes que o Brasil teve viveram em pelo menos um período de sua vida. Ele viveu quando Deodoro ainda era vivo e morreu quando Bolsonaro já era nascido. É primo do presidente que mais tempo viveu e foi o presidente que menos tempo viveu. Foi o único presidente que foi membro da mais importante instância de cada poder, sendo senador, ministro do STF e presidente da República. Foi o único presidente que participou de 2 assembleias constituintes como deputado, a de 1934 e a de 1946. Foi o primeiro prefeito da capital a ser eleito presidente, no caso a capital paulista. Foi o único presidente que disputou eleições presidenciais em 3 repúblicas diferentes, no caso a República Velha, a República da Era Vargas e a República Populista. Foi o único presidente que nunca disputou nenhuma eleição política. Foi o único presidente que viu todos os golpes militares no Brasil, o de 1889, o de 1930, o de 1937, o de 1945, o de 1955, o de 1964 e o de 1969. Foi o único presidente que, após 6 presidentes sucessores, ainda teve um presidente mais velho que ele, no caso, Castelo Branco. Foi o primeiro presidente a nascer após o fim da monarquia. Foi o único presidente que já foi vice-presidente, mas substituiu o presidente do qual não foi vice, sendo vice do Eurico Dutra, mas substituindo Carlos Luz. Foi o único presidente eleito quando um era vice e que tomou posse quando o outro era presidente. No caso, foi eleito quando o Café Filho era presidente e tomou posse quando o Nereu Ramos era presidente. Foi o presidente que mais ocupou cargos políticos diferentes, sendo vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Foi o único presidente que nunca teve poder para mandar no país. Foi o único presidente que foi presidente num regime parlamentarista. Foi o presidente que morreu em menos tempo após terminar o mandato que estava previsto. Foi o único presidente que ninguém usando o seu sobrenome disputando uma eleição conseguiu se eleger. Foi o único presidente que assumiu após o término do mandato do antecessor. É o presidente mais jovem dos que é mais velho do que o homem mais velho do mundo hoje. Ou seja, dos que nasceram antes do homem mais velho do mundo hoje, ele é o mais jovem. Foi o presidente que cumpriu o maior mandato definido de presidente, 6 anos. Foi o único eleito vice-presidente que governou durante todo o mandato presidencial que foi eleito. Foi o único presidente que foi sucedido por 4 presidentes mais velhos que ele, que foram o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma. Foi o presidente que mais tentou se candidatar à presidência depois de ser presidente, mas falhou em todas. No caso, em 1998 e em 2006. Foi o único presidente que faltou em todos os debates da eleição que ganhou, no caso a de 98. Foi o presidente que mais enfrentou ex-presidentes e futuros presidentes em eleições executivas. No caso, o Jânio, em 82, o Collor, em 89, o Fernando Henrique, em 94 e 98, e nessa eleição, em 2022, o Bolsonaro. É a única presidente que perdeu todas as eleições que disputou, exceto a eleição para a presidência. Foi o presidente que tinha a maior idade quando assumiu. Foi o presidente que, como deputado, mais se opôs a presidentes que estavam no poder, votando a favor do impeachment de Fernando Collor e de Dilma, se opondo a Fernando Henrique e Lula e votando contra o arquivamento de processos contra Temer.